Toda glória, toda honra e todo louvor pertence ao Senhor nosso Deus. E com estas palavras eu quero saudar a todos com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero levar até você, meus irmãos que me ouvem, obreiros, a palavra que está escrita em Jeremias, capítulo 23, e tomando por base o versículo 1 e o versículo 2. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Isso é muito bom mesmo. Então vamos à leitura da palavra. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste, e delas não cuidaste, mas eu cuidarei e em vós castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Meus irmãos, temos uma palavra de muita gravidade. Esta palavra foi dada a Deus por Jeremias. A nação de Israel, Judá, estava passando uma crise muito difícil. Era um período que o povo estava apostatado da fé. Já tinha havido a invasão de Babilônia e alguns cativos tinham sido levados para a Babilônia. E o rei não tinha toda a autonomia. Mas mesmo assim o povo não estava entendendo. A época difícil está voltada para a idolatria. E aqui os pastores que ele se refere aos profetas, aos reis, à liderança, que essa liderança também estava toda atrapalhada. É tanto quando Jeremias começou a pregar e começou a trazer a mensagem de Deus para este povo, ele foi levado para o calabouço. Foi preso na praça, amarrado para morrer até de fome e sede. Mas alguém teve misericórdia. Então, era uma situação difícil. Esses pastores que aqui a palavra fala, eles estavam também afastados, perderam a verdadeira comunhão. Os profetas eram para anunciar, os sacerdotes também, mas estavam tudo numa situação difícil. E eu acredito que no meio de tudo isso, também tem alguns que procuravam fazer, mas não tinham ação. Então aí vem essa palavra, diz, ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E começa no versículo 2. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste, e delas não cuidaste, mas eu cuidarei em vós castigar a maldade das vossas ações. Diz uma palavra terrível que realmente aconteceu. Foram para o cativeiro e Judá ficou 70 anos no cativeiro. Meus irmãos, eu quero aproveitar a palavra para os dias de hoje. Graças a Deus, o evangelho na nossa nação desenvolveu, cresceu. Muitos pastores, muita liderança, muitos obreiros pagaram um preço terrível. Homens de Deus que se esforçaram, jejuaram, pagaram um preço para pregar o evangelho. E o evangelho cresceu. Hoje, mesmo, digamos assim, no meio pentecostal, que é o maior volume evangélico no Brasil, nós estamos vendo as várias
digamos assim, igrejas com placas diferentes. E, por favor, eu não quero aqui falar mal de placa de igreja nenhuma, eu quero pregar a palavra. Mas, infelizmente, meus irmãos, nós estamos ouvindo e ouvindo na mídia coisas tenebrosas, coisas terríveis de pastores que estão fazendo coisas desagradáveis. Agora, há poucos dias, sai na mídia, pastor, me parece, lá para o lado do Amazonas, ou Pará, eu não vi bem um lugar, na justiça, a mulher contra ele, porque ele vendeu 3 ou 4 igrejas. Meus irmãos, esse é o fim. É o mal. Não acontece isso com a maior parte dos pastores. A boa parte dos pastores são homens zelosos, homens de Deus. Mas de vez em quando traz essa assim, que envergonha o evangelho. Eu quero aproveitar nesta palavra. Eu, por favor, não estou pregando contra os pastores, porque também sou pastor. A maior parte dos pastores nossos, homens de Deus que sofrem, oram pela igreja e zelam pelo testemunho. Mas, de repente, aparecem alguns assim, e podemos até dizer, como disse o apóstolo João, na sua epístola, lá em João, né? Estava conosco, mas não era o nosso. E parece que tem entrado verdadeiras pessoas que são lobos, com peles de ovelha. Tem título de pastor, mas não são pastor, porque o pastor, ele geme pela ovelha, ele cuida da ovelha. A maior parte dos pastores cuida das ovelhas. Mas, lamentavelmente, aparece um grupo desse, embora em pequena quantidade, graças a Deus por isso, mas repercute mal e gera um problema difícil, que o povo que está de fora fica escandalizado, torna essa salvação de alma difícil, ora-se, jejua-se, faz consagração, prega-se, faz evangelização, mas quando passa a rede, vem poucos peixes, por causa dos escândalos. E eu quero aproveitar essa oportunidade para pedir aos irmãos, às irmãs, e também os nossos verdadeiros pastores, que são homens de Deus, obreiros, vamos orar, vamos clamar para que o Senhor tenha misericórdia. Aqui o Senhor fala que Ele mesmo vai cuidar e castigar a maldade daquelas ações. E não vai ser por menos. Ai daquele que traz o escândalo. O próprio Senhor Jesus mesmo diz, aquele que causa o escândalo, em escandalizar um desses pequeninos, melhor colocasse uma pedra no pescoço, amarrasse e se jogasse na água. Ele está dizendo que morrer afogado, a última coisa. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, não vamos ficar escandalizados com isso. Você está na igreja, você tem um pastor, tem um obreiro, o homem de Deus. A maior parte são homens e a própria igreja. Vamos orar por esses homens, vamos clamar, vamos pedir ajuda que o Senhor abençoe para que o evangelho continue crescendo. E o Senhor mesmo vai tratar com esses mercenários, porque a obra é dele. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, é dele. A maior parte dos pastores, dos obreiros, são homens de Deus consagrados, mas de vez em quando aparece um escândalo assim, devido a muita quantidade, a muitas placas de igreja, que eu não estou criticando igreja de placa nenhuma, mas vamos orar para que Deus continue salvando a alma, batizando com o Espírito Santo, curando, fazendo a obra e falando nosso meio através das profecias e através da pregação no público. Oremos, irmão, clamamos e que o Senhor abençoe a todos. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor,
continua abençoando a tua igreja, continua abençoando os teus pastores, Senhor. Quantos homens de Deus que ficam escandalizados, Senhor, quando vê essas coisas na mídia, Senhor, e essas coisas entristecem a tua palavra, o teu espírito, envergonha, Senhor, mas abençoa, Senhor, que dá graça, que a tua igreja continue marchando firme e vai levantando pastores, Senhor, obreiro, cheio do teu Espírito Santo. Pai eterno, eu peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém.